Tatiane, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando hoje, são 16 de abril, nosso culto no lar. Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão, para mais um momento de estarmos juntos aqui, para louvarmos a Deus e também para sermos edificados pela palavra do nosso Deus, tá? Sejam todos bem-vindos aqui nesse momento tão especial que Deus nos proporciona, né? O pessoal está chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre Matias, tá bom? Matias. Nós estamos ministrando uma série de reflexões. Nós terminamos os 12, né? Olha o Alessandro aí. O Alessandro tá firme, né, Alessandro, com a gente. E nós vamos falar hoje sobre Matias. E no final eu tenho um sorteio. Nós recebemos um brinde do Bruno. Bruno é um grande amigo, morando lá nos Estados Unidos, e me mandou uma mensagem ontem, falou: pastor, que bacana, e a gente vai sortear uma pizza, tá? Então fica com a gente até o finalzinho dessa live. E hoje é um assunto muito interessante. Nós vamos aprender um pouco sobre Matias. Tá bom, Fonseca? O 13º discípulo, apóstolo. E nós vamos entrar em alguns assuntos importantes aqui. Tá ok? Beleza? Vamos adorar o Senhor. Rebeca já está conosco. Rebeca chegou de viagem. O voo dela chegou lá de Belo Horizonte. É uma participação internacional. A Rebeca já está aqui conosco. Beleza? Vamos adorar o Senhor? Vamos bendizer o Senhor.
Glória a Deus. Essa canção é uma canção muito linda, né? Bênção demais. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Nosso culto no lar é um tempo de nós sermos edificados e ministrados por Deus. Deixa eu me arrumar aqui. Nós estamos transmitindo tanto pelo Instagram como pelo Facebook. E hoje nós vamos falar sobre Matias. Nós falaremos hoje sobre Matias. A Josiane, que bom, né, Josiane, que a sua mãe já está melhor. Bênção. Pessoal, nós já estamos aí no número de quase 30 pessoas. Então nós vamos iniciar então o nosso estudo, tá bom? Nós temos falado sobre os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos. E nós terminamos ontem sobre os 12 primeiros apóstolos. Os 12 primeiros apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre o 13º apóstolo. Entendeu? O 13º apóstolo chamado Matias. E por que nós estamos fazendo essa live? É para que de alguma forma queremos produzir conteúdo que possa edificar a sua vida. O que é a Bíblia? Quais são as biografias? O que esses homens e mulheres marcaram tanto a trajetória bíblica e o que eles podem nos ensinar? É por isso que nós estamos compartilhando, para que isso possa gerar na sua vida não apenas conhecimento, mas possa edificar o seu coração e trazer luz para você, trazer à sua vida edificação, tá joia? Então, hoje nós vamos falar sobre Matias. E eu preciso muito da atenção de vocês, eu preciso muito, nesse momento, que vocês possam estar conectados comigo aqui, para a gente construir sempre um pensamento, a gente curiosidades, quem foi, nome, e a gente depois fala sobre o que podemos aprender, o que nós aprendemos com esses homens e mulheres que a Bíblia registrou como homens e mulheres que fizeram a diferença, tá ok? Então vamos lá. O nome Matias aparece uma única vez no livro de Atos. Eu quero ler aqui, você pode depois em casa, com mais calma, né? Eu sei que você está com tempo para isso, né? Ler Atos dos Apóstolos e ler todo o contexto para você entender. Eu estou hoje com a minha Bíblia aberta aqui, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns textos importantes, tá? Hoje nós vamos tocar em assuntos importantes aqui, tá? Muito importantes para o seu conhecimento. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. É certo chamar uma pessoa de apóstolo? Hoje nós temos vários apóstolos. O que a Bíblia fala sobre isso? Toquei num assunto sério aqui, não é? Num assunto polêmico, tá? Sobre apóstolos. Nós temos um apóstolo metodista, o Luiz Chueng, lá de Goiás, né, pastor? Então nós vamos falar sobre apóstolo. E agora nós vamos falar sobre um outro tema polêmico também. Quer ver? O Papa, ele é um apóstolo? Você sabia que o Papa, na concepção católica, ele é considerado um apóstolo? Isso está correto na Bíblia? E aí? Eu quis tocar nesses dois pontos para falar assim, não, pastor, está falando dos católicos. Não, eu estou falando aqui do movimento evangélico que traz muitos apóstolos, né? E não tem apostila, né? O certo teria que ter apostila, né? A mulher que é apóstola, né? Mas nós temos também um outro lado, um contraponto sobre o apostolado na Igreja Católica. Então nós vamos tratar desse assunto, que é um assunto muito importante,
né? Então, se você até quer essa live e chamar alguém para ouvir, você vai ser muito edificado e provavelmente a pessoa também que participará conosco aqui. Então vamos lá. Atos capítulo 1 diz assim, versículo 21. Atos capítulo 1, versículo 21. Pedro está dizendo: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens o apostolado no qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ok? Pessoal, eu tive a notícia aqui que está travando muito. Está travando aí no Facebook? Só para a gente poder ter a garantia que a gente está transmitindo bem. Alguém está acompanhando no Instagram? Dá um retorno aí, pessoal que está nos assistindo pelo Face, pelo Instagram, se está travando muito. Tá ok? Nos dê um retorno aí. Quem pode nos dar um retorno aí? Tanto no Instagram. Tá travando? Tá. Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, aqui a internet, se você tiver, tenta reiniciar então no seu celular aí, porque aqui o sinal tá muito bom aqui para mim, tá? Deixa eu ver se aqui também não, né? O sinal aqui tá até que não tá muito bom não. Mas então faz o seguinte, tem alguns lugares que estão travando. Sai e volta. Né? Você que está aí participando conosco, se estiver travando, desconecta e conecta novamente, ok? Então, porque aqui para mim a internet está muito boa, tá? Aqui no celular está muito bom, no Instagram está um pouco ruim mesmo, tá? Entendi. Aí o Bruno entrou. Ô Bruno, hoje a gente vai sortear a pizza, hein? Beleza, Bruno? Tá aí no porão aí, Bruno? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar aqui então. Beleza? Nós já somos em 40 pessoas aqui. 40 pessoas conectadas aqui no nosso estudo. Ok? Ótimo, então beleza. Vamos lá. Então, primeiro, Matias. Matias significa oferta de Deus, presente de Deus. Matias, ele assumiu o lugar de Judas. Judas, ele se extraviou, Judas pecou, Judas errou. Judas foi escolhido entre um dos apóstolos e Judas, então, perdeu o lugar desses 12 apóstolos. E aí, Pedro, ele levanta a discussão. Pedro levanta um assunto importante. E nós vamos entender por que esse assunto era importante. O assunto que Pedro levantou foi a necessidade de levantar o 12º apóstolo, o 12º líder da igreja primitiva. Então,
a gente vai entender por que Pedro levantou esse questionamento. Por que Pedro apresentou essa questão de que era necessário levantar o 12º apóstolo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo Lucas, deixa eu ver aqui para não errar. Lucas capítulo 23, eu vou até ler aqui para vocês, ó, 22, diz assim, olha só. E assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a primeira razão pela qual Pedro ele levanta isso, era de que para se cumprir a promessa de Jesus, que eles iriam reinar e iriam julgar as 12 tribos de Israel, havia necessidade de então preencher esse cargo, a função desse 12º apóstolo de Jesus. A segunda razão pela qual era necessário era para que se cumprisse a promessa de que o Espírito Santo viria, e isso vai acontecer no livro de Atos. Logo depois, em Atos 2, vai haver a descida do Espírito Santo, quando os discípulos, os apóstolos estão em Jerusalém. Para aquele evento precisava que as 12 tribos de Israel estivessem representadas na descida do Espírito. Então, uma primeira questão que foi levantada foi a necessidade de ter, então, a vaga preenchida desses apóstolos, né? Então, e aí se levantam a questão, só que não, para preencher a vaga de apóstolo, era necessário alguns requisitos. Para preencher a vaga de apóstolo, era necessário o entendimento de que a pessoa que fosse preenchida, ela precisava preencher alguns requisitos, que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai apresentar como necessários. Então, o que está acontecendo? Quais são os requisitos, então, que Pedro apresenta para preencher essa vaga desse 12º? Pedro vai dizer o seguinte, olha, que esse discípulo, esse apóstolo, deveria ter estado o tempo todo com os discípulos, desde o batismo de João, ou seja, desde quando Jesus foi batizado com João Batista, e aí dá início ao ministério, desde quando ele foi batizado, e até quando ele andou com Jesus, viveu com Jesus, aprendeu com Jesus, presenciou a morte de Jesus e viu com seus olhos, sendo assim uma testemunha ocular de quem Cristo foi e de que Cristo viveu aqui na terra. Então, para preencher essa vaga, precisava ter passado por tudo isso. Ora, nós não temos Matias, nós não vemos Matias no Novo Testamento, nós não vemos o nome Matias, mas ele está lá. Matias está lá quando Jesus, em Lucas 1, ele envia 70 discípulos para o comissionamento. Ele falou assim, olha, eu estou enviando vocês de 2 a 2 para vocês percorrerem Israel e Jerusalém, e vocês vão ser aqui falar, né, das boas novas, vocês vão levar o evangelho a todo Israel. Matias está entre eles. A Bíblia diz lá em João 6, versículo 60 ao 68, diz que quando Jesus fala que ele é o pão da vida, que ele veio, que as pessoas estavam querendo proclamar Jesus a rei, está uma discussão lá no capítulo 6, porque Jesus multiplicou os pães, eles queriam que Jesus fosse, né, o rei, e Jesus fala assim, não, a minha missão não é aqui nessa terra, eu não quero estabelecer um reino aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ou seja, o verdadeiro alimento são as minhas palavras ao coração de vocês. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso, muitos dos discípulos se escandalizaram daquela mensagem. E a Bíblia diz que muitos largaram Jesus.
Mas Matias, mesmo o nome não aparecendo, se manteve entre eles, se manteve na convivência com Jesus. A tradição vai dizer que Matias ele foi morto, decapitado pelos judeus por volta do ano 61 a 64 depois de Cristo. Então, Matias, ele foi agregado. Nós precisamos lembrar que Jesus começou a sua caminhada, o seu círculo de discípulos com 12, mas eles foram aumentando ao longo que outros discípulos foram se achegando. Nós precisamos lembrar que mulheres, durante aqui essa série, nós vamos falar de mulheres, como Salomé, como Maria Madalena, enfim, como Marta. Nós vamos falar de várias mulheres aqui. Já ouviu falar na Trifona e Trifosa? Nós vamos falar sobre essas duas mulheres. Olha o nome, olha, Trifona e Trifosa. São nomes de mulheres que marcaram. Nós vamos falar de Rufo, nós vamos falar de José de Arimateia, nós vamos falar de vários nomes aqui, todo dia um nome diferente. Então, Matias estava entre eles. Matias não aparece, mas Matias, ele esteve presente no círculo dos discípulos. E aí, Pedro fala assim, olha, é necessário então, para se cumprir a promessa, que a vaga de Judas Iscariotes fosse preenchida. Só que tem um detalhe, não podia ser qualquer um. Aqui eu quero que você guarde esse raciocínio. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Você vai entender o que eu vou dizer. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que 500 testemunhas oculares viram Jesus ressurreto e viram Jesus ir ao céu, ou seja, viram Jesus sendo glorificado ao céu. Paulo vai dizer que Jesus foi visto depois da sua ressurreição por 500 testemunhas, ok? Em Atos, quando existe essa assembleia para decidir quem ocuparia o lugar do apóstolo Judas, quem deveria ocupar o lugar de Judas, haviam 120. Ora, nós tínhamos 500. Agora, naquela assembleia, nós tínhamos 120. Diminuiu o número. E eles selecionaram dos 120, eles selecionaram 2. Barsabás, o nome ali também é como se fosse um apelido considerado justo, e Matias. Ou seja, olha como que eles foram afunilando o critério para ser apóstolo. 500, 120 que estavam participando daquela assembleia, e dos 120 apenas 2 foram escolhidos pelo povo, selecionados pelo povo para preencher aquela vaga. E quando eles foram selecionados, a Bíblia diz que eles lançaram sorte. A gente vai entender o que é isso. Eles lançaram sortes e eles então foi escolhido Matias. A Bíblia diz que eles oraram, versículo 24 diz que eles oraram, ou seja, oraram ao Senhor, dizendo, Senhor, tu que conheces as verdades e tal, escolhe entre aqui um dos que estão aqui para preencher essa vaga. E Matias foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. Olha que interessante. 500, 120, 2, e agora Jesus, o Espírito Santo, reconhece que Matias, de 500 pessoas, Matias estava capacitado para ser um dos apóstolos do Senhor Jesus. Né? Então, nós vamos agora aprender algumas lições desse texto aqui. Nós vamos aprender
algumas curiosidades, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, eles oraram e eles pediram discernimento para Deus. O que quer dizer isso? Eles sabiam que mesmo que Jesus não estivesse fisicamente, Jesus estava na pessoa do Espírito Santo. Eles sabiam que Jesus estava entre eles. Eles não tinham muito discernimento, até porque o Espírito Santo ainda iria chegar. O Espírito Santo aí ainda ia vir. Mas eles oraram pedindo a Deus que Deus trouxesse a pessoa correta. E como eles fazem isso? Eles fazem isso usando uma prática do Antigo Testamento. Ou seja, olha como que eles começam, eles estão confusos, ao mesmo tempo que eles estão ali vivendo uma nova era cristã, eles estão confusos ainda das práticas do Antigo Testamento. E eles vão utilizar uma prática muito comum chamada Tumim e Urim, que eram duas pedras que o sumo sacerdote usavam para lançar sorte. Era uma prática disso. Então, no Antigo Testamento, aparece lá em 1 Samuel, quando precisa definir a sorte lá entre Saul, entre Jonas e o povo, tem uma situação, eles lançam sorte. Havia essa prática de lançar sorte no Antigo Testamento. Esse lançar sorte era para saber qual era a vontade de Deus, uma vez que talvez o profeta não estivesse perto, ou precisava de uma decisão. Eles utilizavam essas duas pedras, que a pedra que caísse ou a pedra que virasse era a pedra da resposta sim e da resposta não. E assim eles sabiam qual era a vontade de Deus. Aí os discípulos, eles resgatam essa prática e apontam essa prática sendo uma forma de trazer o direcionamento. A gente precisa entender que essa prática ela foi abolida pela igreja cristã. Foi a última vez que os discípulos usaram essa prática. A gente vai aprender aqui ainda. Foi a última vez que os discípulos usaram essa prática. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo não havia descido de forma plena. Eles ainda não tinham o nível de discernimento que Deus ele confirma nos nossos corações as práticas necessárias. O discernimento necessário, que o Espírito Santo nos convence. Então, a igreja cristã, eles estão ali um pouco confusos e eles utilizam isso. Há uma grande diferença lá em Atos capítulo 13, quando Paulo e Barnabé serão enviados. Aí a Bíblia diz que eles já não fazem uso do Tumim e Urim, do Urim e do Tumim. Eles não utilizam a prática dessas pedras de sorte. Eles utilizam uma outra prática. Qual que é a prática que eles utilizam lá em Atos, capítulo 13, versículo 1 e 3, quando eles precisam enviar pessoas para pregarem, missionários, eles utilizam a oração, o jejum, eles vão buscar de Deus o discernimento para quem vai ser enviado. Então, a prática da sorte, é por isso hoje até mesmo, eu estava aconselhando uma pessoa, fazendo atendimento na igreja, e eu estava dizendo isso, por que nós não contamos com a sorte? Porque nós cremos num Deus que confirma no nosso coração a vontade dele. Nós servimos a um Deus que por meio do seu Espírito nos convence o homem do seu pecado, do seu erro, que dá discernimento e dá orientação para a sua vida. Nós não precisamos hoje ficar contando com a sorte. Então, a igreja aboliu essa prática do Tumim, mas naquele momento foi necessário para usar como critério para quem seria escolhido, ou Barsabás, José ou Matias. E a sorte caiu para Matias, e Matias assumiu os 12, fez parte da linha. Matias ia fazer parte dos 12 apóstolos. E aí, Matias, ele assume essa posição. E é interessante que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos, ele confere a Matias o reconhecimento
a igreja reconheceu Matias como o apóstolo. E é interessante agora algumas perguntas que ficam aqui. Nós iríamos fazer algumas perguntas sobre essa passagem. Por quê? Porque tem muita gente que não considera Matias como apóstolo. Porque Matias só apareceu no Evangelho em Atos só essa vez. Ele não aparece mais, o nome Matias não aparece mais em Atos e nem no Novo Testamento. Então por que Matias é considerado como um apóstolo? Uma vez que Paulo tem grandes informações sobre Paulo. Parece contraditório, mas eu quero trazer algumas evidências por que Matias foi sim considerado e deve ser considerado como o 12º apóstolo e não mais outro apóstolo. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele não se considera, nós vamos falar sobre Paulo amanhã. Paulo fala assim, eu sou se for para ser chamado apóstolo, eu tenho que ser considerado o menor dos apóstolos, porque eu nasci como se fosse numa época diferente. Paulo não queria ser considerado assim. Então Matias, ele foi sim, e logo após, quando a igreja estabelece então Matias como 12º apóstolo, o Espírito Santo desce e vai haver o Pentecostes, e eles vão ser impulsionados para falar do amor de Jesus a Samaria, a Judeia, e alcançou esse evangelho a mim e a você. Mas vamos lá. Algumas razões então porque Matias foi apóstolo. Primeiro, o nome Matias não aparece em Atos, mas o nome de muitos de outros apóstolos também não aparece. Não aparece o nome de Judas Tadeu, não aparece o nome de Simão, não aparece a história deles. Então nós não podemos utilizar como base, porque também outros apóstolos não têm pouquíssima coisa, muito pouco como Matias. Em comparado com alguns discípulos como Simão, tem mais sobre Matias em Atos, por essa passagem, do que Simão. Então nós não podemos utilizar esse critério para dizer que Matias não foi considerado um apóstolo. Matias sim foi um apóstolo. Segunda razão, Matias estava qualificado para ser apóstolo. Lembrando, 500, 120, 2, e desses 2, Jesus viu em Matias a capacidade dele ser um apóstolo. Terceira evidência, a igreja e Lucas reconheceu Matias como um apóstolo. A igreja cristã, e em várias passagens no livro de Atos, vai aparecer a presença dos apóstolos, dizendo os apóstolos, e Matias está entre eles. E vai dizer, Paulo vai dizer que Jesus apareceu antes de Jesus, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos 12. Ou seja, Matias estava entre os 12 quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Nós precisamos lembrar que Judas morreu antes de Jesus ressuscitar. Judas talvez morreu ou na sexta ou no sábado, no segundo dia. Agora, Jesus, quando ele aparece aos 12, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que Jesus ele aparece aos 12. Então Matias está lá. Irmãos e irmãs, qual lição que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus é aquele que nos vê e que nos enxerga no oculto. Deus, ele contempla a minha vida e a sua vida, e ele sabe do que nós fazemos. Matias, não aparece nada de Matias, mas Deus sabia quem era Matias. Talvez você está aí do outro lado aí, e eu quero dizer para você que Deus, ele sonda e ele vê o seu coração, e ele vê o seu amor na obra do Senhor. Jesus contemplava, o Espírito Santo contemplava o coração de Matias, mesmo Matias nem sabendo. Mas ali foi uma prova de que Jesus sabia que Matias era capacitado para isso. Uma outra lição que eu aprendo é a disposição de Matias. Irmãos e irmãs, olha aqui para mim.
né? Olha aqui, uma coisa é você ser oferecido para ser um líder de um governo. Uma coisa é você ser oferecido para ser um secretário de um município. Uma coisa é você ser, receber, se doar para ser um ministro de um país. Uma coisa é para você ser convidado para ser um embaixador de uma nação. Agora, entrar num sorteio para ser um apóstolo de Jesus e ser chamado apóstolo, você sabe o que é, meu irmão? É ir para uma caldeira de azeite fervendo, é ir para uma praça pública ser decapitado, passar pela cruz, é ser lançado nas arenas para ser comido de leão. Então, irmão e irmã, só o fato de Matias falar assim, eu quero entrar nesse sorteio, irmão, é um homem de muita coragem. Então, que Deus possa despertar no seu coração a coragem de ser um discípulo do Senhor. Para sair desse anonimato, teve uma hora que Matias falou assim, eu não quero aqui ganhar sorte para jogar na Mega Sena, eu não quero sorte para nada, eu quero ter sorte para ser escolhido um apóstolo de Jesus. Você está entendendo aonde que Matias vai assumir a sua fé? Ele vai, irmãos, era muito fácil ser escolhido entre os apóstolos quando Jesus estava multiplicando, quando a fama de Jesus era conhecida. Agora, ser reconhecido como apóstolo, agora no momento onde eles seriam perseguidos por Roma, pela comunidade judaica, tem que ter muita convicção, tem que ter muita fé no Senhor, e que Deus desperte essa curiosidade, tá? Agora, duas perguntas aí para a gente poder responder. Eu vou começar pelo nosso meio, né? Nosso meio evangélico, né? O apóstolo, hoje tem apóstolo que um dia tem semideus, né? Daqui um dia vai arcanjo, enfim. Não se assustem quando essas nomenclaturas aparecerem, tá? Primeiro, nosso meio evangélico. Ora, 500 apóstolos, 500 pessoas que viram Jesus, 120 que estavam na Assembleia, desses dois, um. Irmãos, olha o critério que foi escolhido para ser apóstolo. Você sabe qual que é o critério hoje para ser apóstolo? A pessoa abre uma grande igreja, vai lá no René Terra Nova para ser ungido. É isso? Precisa ir lá em Israel, tomar banho no Rio Jordão, abre o ministério e coloca na frente do nome dele AP de apóstolo. Você sabe o que a igreja evangélica fez? Banalizou o apostolado. Hoje o critério, me mandou um abraço, Valdomiro, né? Hoje o critério para ser apóstolo é você abrir uma denominação. Esse é o critério. Então, tire as suas conclusões, as suas conclusões do que de fato é ser apóstolo. Paulo não queria ser chamado de apóstolo. Irmão, Paulo não quis ser chamado de apóstolo. O que é eu e você? Que a gente considere um dos menores. Está entendendo? Não é bíblico. A pessoa abre, não é bíblico. Agora vamos lá para o outro ângulo, para outro extremo, sobre a Igreja Católica. Ora, a Igreja Católica subentende, né? Se tiver algum católico, nos perdoe para eu dizer isso, mas eu preciso dizer que o católico, na tradição católica, cada papa é como se fosse a continuação do apostolado, e não é. Por que não é? Eu vou dar um exemplo. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a Bíblia vai dizer lá em Atos 12, que ele foi o primeiro, nós falamos sobre isso aqui, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer no martírio. Deixa eu te fazer uma pergunta.
aquela assembleia reuniu para colocar outro apóstolo no lugar de Tiago? Não. Oh, mas por que então a assembleia não reuniu para colocar outro apóstolo? Porque Judas, quando morreu, ele morreu no pecado. Ele morreu blasfemando. Ele morreu se rebelando contra Deus. A morte de Judas não foi uma morte promovida pelo martírio. Foi promovida pelo pecado, pelo seu distanciamento de Deus, de Jesus. Agora, a morte de Tiago foi uma morte no martírio. Logo, eles não reuniram e colocaram um outro. Então vamos chamar então o Barsabás agora para ficar no lugar de José. Eles não fizeram isso porque não havia necessidade. Já havia sido completos os 12. Matias completou os 12 apóstolos. A partir de Matias, depois que eles fizeram aquela assembleia, o Espírito Santo desceu, se cumpriu a promessa. Então, é errado o fato de pensarmos que a Igreja Católica, os papas, representam a sucessão do apostolado. É errado pensar isso. Os apóstolos, eles morreram. Aqueles homens que já tiveram encontro com Cristo, que foram testemunhas oculares. Estes eram o critério. Ser testemunha ocular, andar com Jesus, desde o batismo até a sua crucificação, até a sua ressurreição. Então, se a igreja evangélica banalizou o apostolado, o catolicismo cegou para o entendimento do que é bíblico, do que a Bíblia diz. Tiago não foi substituído. Tiago morreu como Marte. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus possa te dar coragem. Coragem. Coragem para assumir a sua fé. Coragem para assumir uma decisão com Jesus. Que Deus te dê coragem. Amém? Posso ouvir um amém aí na sua casa? Vamos orar ao Senhor? Nós vamos... Rebeca está lá dentro, me deixou aqui. Mas vamos orar ao Senhor, vamos bendizer o Senhor e depois a gente vai... Nós vamos orar e depois então, nós vamos falar do sorteio aqui, beleza? Amém, ó, o pessoal falando amém. Amém, Fátima. Aí, a Rebeca vai adorar o Senhor. Que Deus nos dê coragem, né, irmãos? Né? Tá aí ainda, Bruno? Nós vamos sortear a pizza, hein, Bruno? Olha o Lucas aí, ó. Teve gente que... É o Jorge ou é a Juliana? Eu quero que a pergunta seja respondida. É o Jorge ou é a Juliana que está conosco aí? Ele sabe amar, ele acalma o mar. Por você pode fazer até o sol parar, segurar estrelas, faz a terra girar. Nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará.
muita calma nessa hora, né, pessoal? Que bom ter a presença de vocês. Depois quer chamar o Medina que fazer uma declaração de amor para Andréia. 10 anos de casados que estão completando. Vem cá, Medina, fica aqui do meu lado aqui. Pessoal, vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus? Então que Deus nos dê coragem, né? Coragem para tomar algumas decisões importantes na vida que dizem a respeito da nossa fé em Cristo Jesus, tá bom? Que você não fique aí apenas no anonimato, mas que você assuma uma postura assim como Matias teve coragem para assumir, ok? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, nós te damos graças, nós bendizemos ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã, pessoas de perto, pessoas de longe, mas que nesse momento, pessoas que estão sendo alcançadas pela Tua Palavra. Muito obrigado. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor traga paz, ó Deus, esperança aos nossos corações, de que tudo isso, tudo que nós estamos passando, vai passar, ó Deus, vai terminar. Ó Deus, e temos a certeza, Senhor, de que o Senhor está nos ajudando, vai nos ajudar a superar e restabelecer a nossa vida, a sociedade, a economia do país. Nós oramos, ó Deus, por cada um daqueles que estão participando e durante o dia irão assistir e ser edificados com essa transmissão. Traga paz à nossa alma, traga tranquilidade à nossa alma. É isso que nós pedimos ao Senhor neste momento muito especial. Ó Deus, muito obrigado, e é esta oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Olha, o Bruno, um amigo lá dos Estados Unidos, lá de Boston, me ligou ontem, nós conversamos, ele falou assim: pastor, eu quero sortear alguns brindes aqui, tá? Então, o brinde de ontem ninguém acertou. Eu fiz uma pergunta, o Edson, não sei se a Geisa está ouvindo aí, a pergunta era: como se chamava o irmão de Tiago, filho de Alfeu? Né? Ninguém respondeu. Várias pessoas, né, mandaram resposta, mas ninguém respondeu. Então a pergunta continua, tá? Esse é o brinde. Agora o outro brinde é o seguinte, presta atenção, hein? Agora, você deseja ganhar uma pizza lá da pizzaria La Barra. Você precisa conseguir 20 inscritos no nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Metodista no Porto. Você precisa conseguir 20 pessoas para você participar do sorteio. Então, você tem que pedir a essas pessoas para se inscreverem no canal, fazer um print e mandar para o seu celular. E aí você manda para mim o nome das 20 pessoas. Tá ok? Nós já passamos já do 300 e pouco. Por que eu estou dizendo isso? É uma forma da gente alcançar 1000 inscritos no canal do YouTube da igreja e a gente conseguir fazer a transmissão. Nós fizemos alguns testes com alguns aplicativos, mas é muito complicado. Então, é uma forma. Você precisa conseguir 20 inscritos. Aquele que mandar os 20 inscritos vai participar do nosso sorteio, tá bom? De uma pizza lá da pizzaria La Barra, tá ok? E assim a gente vai participar, tá joia? Vai ter outro brinde amanhã também, não vai, Medina? Vai. Amanhã o brinde é fera, hein? As mulheradas aí que tá sem um salão, você vai ver o brinde amanhã, Elaine, tá? Beleza? Então precisamos chegar a 1000 inscritos. Então se você conseguir 20 pessoas, você não vai mandar pro meu celular, não, vai mandar pro seu celular e eu vou contar o número do seu. E não vale repetido não, tá ok? Beleza? E não vale os atrasados, né? A partir de hoje. Junto? Pessoal, Deus abençoe vocês, uma excelente quinta-feira, que Deus possa trazer paz ao coração de cada um de vocês. Forte abraço. Amém.